Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Assim diz o Senhor, suficiência e autoridade das Escrituras. Amém, amém. Enquanto estávamos aqui orando, estava pensando, Senhor, várias vezes já desenhamos fazer com mais frequência vigílias com a igreja. E ainda não conseguimos, mas nós conseguiremos. Aguardem. Não podemos deixar de fazer o que é prioritário. E orar, levar a igreja a orar é prioridade. É prioridade. Um dos elementos de uma igreja, um dos princípios de uma igreja multiplicadora é a oração. Aguardem. Estamos pensando direitinho o que fazer. E você vai se fazer presente aqui, para a glória do Senhor. Tá bom? Vamos cantar, vamos orar, ler a palavra, cantar, orar, ler a palavra, cantar, orar, ler a palavra. Vamos mostrar de fato na prática que o nosso prazer está na lei do Senhor e na sua lei meditamos de dia e de noite. E os nossos corações possam queimar de anseio por Ele. Possam queimar de anseio por Ele. De maneira tal que quando o docente da igreja marcar vigília, aí todo mundo, yeah! Eu quero ouvir um amém como confirmação de todos. Amém. Oh, maravilha! Tem que ser assim. Novamente, a primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler novamente. Encerraremos na próxima quinta-feira a exposição desse primeiro capítulo. Na próxima quinta-feira, depois precisamos aproveitar o mês de agosto e trabalhar um tema necessário demais, envolvendo o Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Então precisamos em agosto trabalhar um tema aí necessário. Okay. Nós vamos ficar apenas com o Zaqueu nas ruas, não vamos ficar apenas com o Zaqueu nas praças, não vamos ficar apenas com o Zaqueu nas casas, não. Então, já falamos aqui que vai ter Zaqueu PGE, vai ter Zaqueu no centro de Petrolina. Ontem eu estava em casa pensando um dia e preciso reunir um grupo da igreja aqui para a gente pegar um sábado, ir para o centro de Petrolina, todo mundo com a sua camisa, e a gente entregar literatura aos lojistas, aos funcionários. Quem permitir que a gente ore, a gente vai orar. Quem topa aqui, eu quero ouvir um amém. Vai ser um sábado, eu não estou inventando não. A igreja tem que ir para a rua, a igreja tem que estar na rua, anunciando Cristo. Cristo. Tá bom? Então vamos lá, vamos ler o texto novamente. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, percebam as chaves do texto. Acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade novamente ênfase, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. No primeiro capítulo da nossa Confissão de Fé do Westminster, nós temos o que já dissemos aqui, um resumão. E o resumão é este, vou repetir. No primeiro capítulo da Confissão de Fé do Westminster, os nossos pais reformados estudaram as Escrituras, procuraram saber o que a própria Escritura falou da Escritura. Eles procuraram observar o que a própria Bíblia falou da Bíblia, o que a Bíblia falou da Bíblia. E o resumão é este.
Somente a Escritura e toda a Escritura é a nossa única regra de fé. E, se você quer um resumão do primeiro capítulo desse manual de doutrina maravilhoso, e eu digo que ele é maravilhoso porque foi elaborado com base na Escritura, o resumo é esse: somente a Escritura e toda a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. No latim, sola Scriptura e tota Scriptura. É a nossa única regra de fé e prática. Mas é claro que nós estamos esmiuçando os seus parágrafos. No primeiro parágrafo, nós temos lá a doutrina da revelação. Revelação geral e revelação especial. Está lá no primeiro parágrafo. No segundo e no terceiro parágrafo, nós temos o cano e a inspiração da Escritura. O cano e a inspiração das Escrituras. Trabalhamos há 8 dias essa verdade, no segundo e no terceiro parágrafo. A palavra cano no grego traz a ideia de regra de medir. Então, essa doutrina envolve tanto o processo que Deus usou para que o seu povo reconhecesse os livros que ele inspirou, como também é uma palavra usada para o resultado. O resultado desse processo é a Bíblia com seus 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo. Então a palavra cânon é tanto usada para o processo que Deus usou, levando o seu povo a reconhecer os livros que ele inspirou, como também é usada para o resultado de tudo isso, que são 66 livros, como palavra de Deus. Olha lá. E hoje, quarto parágrafo, o quarto e quinto parágrafo, vamos lê-lo? Quarto e quinto parágrafos. Vamos lá. Aqui nós temos a autoridade da Escritura. E a convicção dessa autoridade. A autoridade e convicção dessa autoridade. Vamos ler juntos? A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Vejam só. A própria Bíblia fala da Bíblia. E a própria Bíblia diz que a autoridade da Escritura, ela depende do seu próprio autor. Autor esse que é a verdade, que é o teor, que é o tema central da Escritura. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, por favor, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A segunda carta de Deus, carta de Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Então veja, nós não dependemos, a autoridade da Escritura não depende. Ela não depende do conselho, que é um conselho local, do presbitério, o conselho regional, do sínodo ou do Supremo. Ainda que todos esses concílios deem testemunho, proclamem a autoridade da Escritura, mas a autoridade da Escritura não depende. A autoridade da Escritura depende do seu próprio autor. O autor diz que a palavra é dele, então deve ser crida e obedecida. O texto diz o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Atentem para a primeira parte. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Voltemos aí, o 16. Toda a Escritura é teopneustos, é a expressão no grego. Teopneustos, soprada por Deus.
toda a Escritura. Ela foi dada por Deus. Então, a sua autoridade, ela não depende de que se o homem crê ou não, se o homem aceita ou não. É autoridade. Por isso que obedecer a Deus é sinônimo de obedecer à Escritura. Obedecer à Escritura é sinônimo de obedecer a Deus. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9. Vamos ver lá. Vamos ler juntos. É muito importante isso aqui, porque o Paulo Anglada ele vai falar algo interessante naquele livro, Somente a Escritura. Está lá em latim, só a Escritura. Vamos lá. Vejam que a palavra de Deus diz: se admitimos o testemunho dos homens, toda a igreja, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Veja o argumento do apóstolo João. Se admitimos o testemunho de homens, o testemunho de Deus é incomparavelmente maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações aqui necessárias, meus irmãos. Todos nós confessamos que a Escritura é autoritativa, correto? É um dos atributos das Escrituras. Quando nós estudamos bibliologia, é uma cadeira do seminário, seja no básico, seja no ministerial, linguagem clássica dos seminários, ou no bacharel, ou até mesmo no mestrado, ou até no doutorado, para quem já fez em teologia, ou os pós-docs aí, como Augusto Nicodemos e outros mais. Nós aprendemos e relembramos que as Escrituras têm os seus atributos. E um deles é a autoridade. A Bíblia é autoritativa. Só que, repito, essa autoridade, ela muitas vezes é colocada em xeque por nós mesmos. E às vezes sorrateiramente. E às vezes sutilmente. No livro Sola Escritura, de autoria de Paulo Anglada, servo de Deus, um pastor presbiteriano que já está com o Senhor, ele escreveu uma trilogia, Imago Dei, Sola Escritura e Sola Deo Glória. São 3 livros que é uma teologia sistemática básica, maravilhosa, riquíssima. Se você quer uma indicação de 3 livros bons de teologia sistemática, mas leitura bem gostosa, Imago Dei, Sola Deo Glória e Sola Escritura, do pastor Paulo Anglada, que já está com a igreja triunfante. Um dia você vai conhecê-lo lá. E lá no livro dele, Sola Escritura, ele diz: inimigos da autoridade da Escritura. Inimigos da autoridade das Escrituras. Um deles, o tradicionalismo. O tradicionalismo é uma deturpação da tradição. A tradição, boa. Tradicionalismo, tradicionalismo. O que é o tradicionalismo na linguagem do historiador Pelican, que escreveu uma história da igreja com mais de 7 volumes? Eu tenho o privilégio de usufruir dessa coleção dele. É um dos historiadores top do mundo, Pelican. O que é o tradicionalismo? Vai falar? Tradicionalismo é uma fé morta do que já é uma fé morta dos que já morreram. São pessoas que tentam viver uma fé morta daqueles que já morreram. Isso é tradicionalismo. O tradicionalismo é quando você, de fato, ousa colocar costumes, práticas locais, regionais, em pé de igualdade com a Escritura ou até acima dela. A tradição reformada bate muito a igreja romana, que bota a tradição da igreja em pé de igualdade com a Escritura, ou até o Papa, ex-cátedra. Mas nós reformados precisamos tomar cuidado, para não colocarmos o tradicionalismo, nem a tradição, muito menos o tradicionalismo, em pé de igualdade com a Escritura. Lá em Marcos 7, Cristo disse: se vocês desobedecem os mandamentos de Deus, em nome das vossas tradições.
Vocês desobedecem os mandamentos de Deus em nome das vossas tradições. Tradicionalismo. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado para que o outro inimigo, que é o experiencialismo ou emocionalismo. Emocionalismo. O emocionalismo é a deturpação de uma emoção submissa a Deus, de uma emoção regida pelo Espírito Santo. Então, emocionalismo, é quando a gente ousa colocar a experiência cristã em pé de igualdade com a Escritura, ou até acima dela. É o inimigo também da autoridade. Precisamos tomar cuidado. Tradicionalismo, emocionalismo e o terceiro inimigo, racionalismo. A gente acha que Deus, a gente passa a achar que a gente mesmo é o filtro pelo qual a palavra de Deus tem que passar. Então a palavra de Deus tem que passar pelo filtro da minha razão. Então eu me torno uma autoridade. E aí nessa daí, muitos cristãos estão entrando nessa. O que eu quero aqui seguir os braços desses inimigos: tradicionalismo, emocionalismo, racionalismo. O racionalismo é o seguinte: ele coloca a razão no trono e diz: eu só creio naquilo que a minha razão diz que é. Ou seja, a razão julga a própria palavra de Deus. Mas como um ramo, quantos cristãos não estão indo de encontro à autoridade da Escritura, porque estão ouvindo mais o que eles acham do que o que a palavra de Deus diz. Então é muito fácil você olhar para esses três inimigos da autoridade da Escritura, que a nossa confissão de fé do Westminster resume bem o que a Bíblia diz sobre isso. Não. Tradicionalismo, eu não quero papo com tradicionalismo. Vou dar aqui um exemplo de tradicionalismo. Imagine agora que os pregadores reformados puritanos, eles tinham o costume de usar, em toda a pregação, vestimentas pretas. Tinha toda uma simbologia para a época. Até hoje, algumas vezes reformados, os pregadores usam camisas pretas. Então imagine que eu chegasse agora para a igreja, é uma tradição. Mas é uma tradição adiáfora. O que é adiáfora? Se você fizer, não peca. Se não fizer, também não peca. Mas agora eu chego para a igreja e falo: daqui para frente, só prega aqui quem for de camisa preta. Se não for de camisa preta, não prega. Entenderam agora o que é tradicionalismo? Mas aí é muito fácil perceber isso, mas quando entra no campo do eu acho, quantas vezes a palavra de Deus não é pregada com fidelidade dos púlpitos e o crente está de lá dizendo: mas eu discordo. Eles só não decoram dizer isso, discordo. Baseado em que você discorda, meu irmão? Eu discordo. Pense numa geração hoje que gosta de discordar por discordar. Você dá um apertozinho, a pessoa corre. Aí você percebe que a discordância é pela discordância, porque não tem respaldo. Então, cuidado com a axiologia, cuidado com as opiniões. A sua axiologia não é autoridade sobre a igreja, muito menos a minha. O que você acha não é autoridade na igreja. A autoritativa é a Escritura, não é o pastor. O pastor é uma autoridade derivada da autoridade da Escritura. É uma autoridade derivada, é uma autoridade subordinada. Significa que se o que eu prego está baseado na Escritura, se o que eu prego não tem base escriturística, mas o mesmo também é você. E livre exame não é livre interpretação, não confunda. Na fé reformada tem essa diferença. Livre exame é o acesso que todo cristão tem para ler a Escritura. Mas não é livre interpretação, cada um interpretar como acha melhor. Então, muito cuidado. Muito cuidado para você não colocar o que você acha em pé de igualdade com a Escritura.
Muito cuidado você não colocar a sua opinião em pé de igualdade com a Escritura. Muito cuidado você não colocar a sua experiência em pé de igualdade com a Escritura. O que você acha, a sua opinião, a sua experiência devem estar subordinadas à autoridade das Escrituras. Domingo vamos começar uma série breve sobre identidade e propósito. E vamos começar aqui fazendo logo uma pergunta. Quem tem autoridade para dizer quem você é? Ou seja, é título de um livro. Eu estou com esse livro como subsídio lá na minha bibliografia que eu separei para essa temática. Quem eu sou? E a partir daí, quem tem autoridade para determinar quem eu sou? Vai ser legal, viu? Quem é que tem autoridade para determinar quem eu sou? Hein, João Vitor? Tem um monte de crentes vivendo com crise de identidade. E você vai ver que o problema começa na autoridade. Quem é que tem autoridade, Felipe, para determinar quem você é? Domingo. Você já sabe a resposta. Mas domingo. Então, meu irmão amado, no dia a dia da vida cristã, quem é que tem a autoridade máxima para dizer para você, não faça isso, faça isso? Quem é? Não é o pastor, não. É Deus na palavra e com a palavra. O pastor deve pregar essa palavra com fidelidade. Amém. Presbítero César. Justamente. Ela que concebeu a Escritura. Somente isso. Isso. Boa, presbítero César. A igreja é uma autoridade, mas uma autoridade subordinada. Ela diz que a Escritura depende da igreja. Não. É a igreja que depende da Escritura. Aliás, quem trouxe a igreja à existência? Quem foi que trouxe a igreja à existência? Deus através da sua palavra. Deus, através da sua palavra, trouxe a igreja à existência. Então a igreja apenas reconhece a palavra. Esse é o processo do cânon. Você pode procurar qualquer livro básico aí de introdução à Bíblia. E procure a palavra, o capítulo canonicidade. E você vai ver o processo que Deus usou para que os livros do Antigo Testamento fossem reconhecidos. E o processo que Deus usou para que os livros do Novo Testamento fossem reconhecidos. Aí o presbítero César colocou bem. Reconhecidos. É a mesma coisa, por exemplo, guerreiros, a autoridade dos presbíteros da igreja. Quem é que dá autoridade aos presbíteros da igreja? É a igreja ou é Deus e a igreja reconhece? Vamos lá, ó. Quem é que... De onde emana a autoridade dos presbíteros da igreja? Por exemplo, os regentes. Emana da igreja ou emana de quem? Emana da igreja a autoridade dos presbíteros da igreja, primeiramente? Não. A autoridade dos presbíteros da igreja emana de Deus e a igreja reconhece. E ela reconhece isso numa AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Por isso que os critérios para se escolher presbíteros devem ser critérios bíblicos. Por isso que a igreja tem que orar num processo de AGE para a eleição de diácono, de presbítero, docente e regente, o ministro da palavra, muito especialmente, que o próprio manual presbiteriano coloca ele como um ministério especial por conta da pregação da palavra. A igreja tem que estar debaixo de oração, joelhos dobrados. É só um exemplo, mas é uma autoridade subordinada, porque a autoridade máxima é Deus. O último parágrafo dessa confissão vai falar sobre isso um pouco. Então, bem colocou o presbítero César. Então, seja a igreja romana, seja a igreja presbiteriana, seja a igreja batista,
A autoridade da igreja começa e termina na Escritura. É por isso que tem um capítulo da Confissão de Fé que fala da liberdade de consciência. O que significa liberdade de consciência? É que, por exemplo, eu não devo exigir da igreja que ela faça algo que Deus não manda. E se eu exijo da igreja que ela faça algo que Deus não manda, ela tem da parte de Deus a liberdade de consciência para não fazer. E isso não consiste em desrespeito. Necessariamente isso não é desrespeito. Agora, quem ousa não fazer o que eu mando precisa testificar, precisa verificar se o que eu estou pedindo para fazer é bíblico ou não. Porque se você for usar também como base a sua sociologia, aí complica tudo. Quem é? A palavra. O que foi que Martinho Lutero disse na dieta de Uoe, quando Carlos V, o imperador germânico, o império romano germânico, quando chamou para que ele se retratasse das suas teses, das suas pregações, o que foi que Martinho Lutero disse para o Carlos V, para todos os príncipes ali, para todos os líderes da igreja romana, foi o que ele disse? Quem lembra? Pode ser uma paráfrase mesmo, gente, porque, não é? Carlos Guerreiro. Carlos gosta de ler também, vocês também. Léo, Marcelo, caladinho ali, ó. João, Rayane, Juan. Isso. A não ser que vocês me convençam pelas Escrituras, eu não me retratarei, pois a minha consciência está cativa à palavra. Eita maravilha! É de arrepiar isso, queridos. Agora preste bem atenção, esse homem não está diante de um mané chamado Luiz Ronilson, não. Por favor, linguagem figurada. Porque diante de mim qualquer um pode dizer, quem é esse mané? Ele está diante de um imperador Carlos V. Ele poderia já sair dali, já em direção à guilhotina. Achei que o guerreiro Moisés está ali, ó. Quando eu falei, citei o teu nome, você já estava aí? Não, né? Estava não. Ele está diante do imperador Luiz. Aí ele olha para o imperador, olha os homens tudo com o poder da vida e da morte, Denise. E o homem diz assim, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. A não ser que vocês me convençam por ela, eu não me retratarei. Pois a minha consciência, vou repetir, está cativa à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, prossigamos, amando essa palavra, nos submetendo à palavra de Deus. Ei, nós queremos ver esta igreja crescendo mais e mais em qualidade e em quantidade. Palavra, 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 pregação, substância, aprofundamento, enraizamento. Uma igreja enraizada, aprofundada mais e mais, e sem medo de dizer que é reformada. Pois a palavra reformada saudavelmente é sinônimo de igreja apegada à palavra. Grande é o Senhor. Agora o capítulo 5, parágrafo, só para a gente encerrar por hoje. Já está na hora já, gente. Isso, tem ainda 11 minutos. O 5º parágrafo. Agora, veja que interessante. Quando os nossos pais reformados estudam a Bíblia e procuram saber o que a Bíblia diz sobre a Bíblia, Carlos Alencar, e eles dizem que a autoridade da palavra não depende de testemunho de homem algum, aí você vai para o parágrafo 5º, isso não está anulando. Sabe o quê? Vejam. Não está anulando os instrumentos que Deus usa para gerar em nós admiração pela palavra. Ela não depende de testemunho do homem, a autoridade. Mas essa autoridade, ela passa a ser admirada por conta de instrumentos que Deus usa. E da própria palavra. 5º, vamos ler juntos. Pelo testemunho da igreja, podemos o quê? Ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. É o que estamos fazendo aqui. A suprema excelência do seu conteúdo, vamos lá, todos juntos. A eficácia da sua doutrina,
a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, e continua. A palavra, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia-se ela a palavra de Deus. Vejam só. A igreja e a própria palavra são instrumentos que Deus usa para gerar em nós a admiração pela palavra. Contudo, continuação, vamos lá. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém de quem, gente? Da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. A igreja é um instrumento que Deus usa para gerar admiração pela palavra. A própria palavra, com toda a sua beleza linguística, estética, suas prosas, suas poesias, seu riquíssimo engenho literário, oráculos, leis, narrativas. Por si só, ela gera em nós admiração. Contudo, o principal agente que gera certeza da autoridade da Escritura é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, Joelson. Então essa conversa de que crente reformado não crê na pessoa do Espírito Santo é mentira. Essa conversa que a igreja reformada não crê na ação soberana do Espírito Santo, Teresa Alencar, é mentira. E essa conversa que a igreja reformada, ela não vive com intimidade e intensidade, governada pelo Espírito Santo, também é mentira. E uma prova pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, é como esta igreja tem caminhado, como esta igreja tem cultuado. Intimidade e intensidade no Senhor e para a glória do Senhor. A ação do Espírito Santo de Deus. Se tem uma igreja que tem que rogar a ação do Espírito Santo, porque tem clareza da terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a igreja também de tradição reformada. São apenas as igrejas de tradição reformadas? Não. Mas também, e muito especialmente, as igrejas de tradição reformadas, porque elas são conhecidas como igrejas que valorizam as Escrituras. É o Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo, Gustavo, que gera em você a certeza, a plena certeza de que a palavra é a autoridade da sua vida. Nós estamos aqui como obra, fruto do Espírito Santo, gente. Fruto do Espírito Santo. Ele não é uma força impessoal. Eu não concordo com o livro, não. Outros autores escreveram o livro, eu vou citar agora. Um dos autores não dá, não recomendo. Mas outros que escreveram também o livro com esse título, eu recomendaria, com alguns cuidados. Mas eu quero pegar apenas um gancho com o título. Porque o título é como que uma reflexão para a gente tomar cuidado. Bom dia, Espírito Santo. Quem já teve contato com esse livro aí? Pois é. Muito cuidado. Tem muita coisa perigosa. Mas, contudo, outros autores escreveram o livro também com esse título. Para trazer uma reflexão para a igreja. Porque muitas vezes nos comportamos como se nós que questionamos as testemunhas de Jeová, que tratam o Espírito Santo como uma força impessoal, mas na prática muitas vezes nós temos uma tendência de nos comportar assim, não é? E ele não é não, meu irmão. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o ministro primeiro e absoluto na igreja. É por isso que eu amo quando eu vou fazer uso aqui do púlpito aqui. Às vezes eu falo, às vezes não falo. Me dirigir aqui já dizendo, eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. E não temos que ter vergonha disso não.
Ó Espírito Santo, usa-me, conduza-me, dirija-me. E saiba de uma coisa, quando o Espírito Santo usa um pregador, você vai ter o tempo todo da pregação, Bíblia, 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 Joels. Bíblia lida, explicada, aplicada, vivida, praticada, queimando nos corações. Sim. Então vejam que é importante que a igreja continue gerando, inspirando a própria igreja a admirar a Escritura, a se deleitar com a Escritura. A própria Escritura nos chama para que possamos nos aproximar dela. Mas acima de tudo, meu irmão, é o Espírito Santo. Ei, com todo o cuidado do mundo, eu falei que a experiência tem que tomar cuidado com a experiência. A hora, 3 minutos. Está faltando. Quando eu falo que a experiência, sim, experiencialismo não, nós não somos contra a experiência. Joel Bick escreveu um livro, Introdução à Pregação Reformada. Se você tem inclinação para ser pregador, leia esse livro. E se tem uma palavrazinha que ele usa do início ao fim, eu li esse livro quando eu estava em Limeira, no lançamento dele, é a palavra pregação experimental. Pregação experimental, cristianismo experimental, vida cristã experimental, o tempo todo. Aí eu fico estranho, eu acho estranho, presbítero César, presbítero Moisés, presbítero Clécio. Eu acho estranho quando algumas pessoas hoje, alguns reformados hoje, não usam essa expressão. E Joel Bick é uma referência, inclusive, virtualmente, vai estar aqui na primeira igreja presbiteriana falando para nós. Louvado seja o Senhor. E aqui eu vou mais além, meu irmão. E por favor, não é sensacionalismo, não. Eu parei para ouvi-lo lá em casa também. Ouvi, olhei o vídeo, olhei o vídeo, e ao mesmo tempo eu desejei. Quem sabe, soberano Senhor, quem sabe um dia não seja numa presença física e para a glória do teu nome. Eu não tenho que sonhar pequeno, porque o Deus a quem eu sirvo, a quem você sirve, Ele é grande, claro, os pés no chão e os olhos fitos nos céus. Os olhos fitos no céu e os pés no chão. Mas o nosso Deus é grande. Deus nos deu a palavra, uma teologia saudável. Ele nos deu uma boa doutrina. Então a gente não pode ficar inerte, ocioso. A gente não pode abraçar a preguiça eclesial. Preguiça eclesial, não, não e não. Não se preocupe que eu também não abraço o ativismo religioso. Já fiz um texto sobre isso. Então vamos que vamos, não é? Diácono Júnior, Nanda Guerreira, presbítero César, vamos lá, Alisson. Breno, a carta já chegou, viu, Breno? Primeiro domingo de agosto, a gente chega, chama você aqui, a carta chegou. O presbítero César aí, meu amigo, é talentoso, é diligente no colégio pastoral, tem um testemunho aí dos outros presbíteros aí, Moisés, Clécio, como os demais também são talentosos, cada um na sua área. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Prossigamos entendendo que a autoridade da Escritura Sagrada é o próprio Deus. Então, Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem, que o Senhor nos abençoe. Falando em empolgação, entusiasmo, chegamos aqui hoje e a primeira coisa que fizemos foi fazer uma visita ali à reforma dos... Na verdade, não é reforma dos banheiros, são novos banheiros. Eu já entrei me alegrando. Eu sou ruim de fazer leitura de projeto, até porque Deus me chamou para isso. Mas isso já mostrou, o colégio pastoral já viu, eu já vi também, isso foi decidido pelo colégio pastoral. E aí, apresentado pela comissão. Mas nasceu uma alegria no coração, de que eita, vai ficar massa. Vai ficar massa. Aí você já vem aqui com o coração batendo forte. Diva. Não é assim, Neuma? Não é assim, auxiliadora? Gente, acredite, em nome de Cristo, acredite. Sem fantasia.
Não tire a camisa do reino, não. Continue, vista, zele pela tua igreja. Zele pela igreja na qual Deus colocou. Zele, lute, faça suar. E vocês vão ver o que vamos usufruir do poder de Deus aqui. E vocês vão ver com os vossos olhos Deus fazendo aqui um rebuliço nessa cidade. É a igreja crescendo em qualidade, em quantidade, não só essa não, e plantando outros, abençoando outros, sustentando o missionário, não importa se é presbiteriano, porque não um dia também ajudar o missionário batista, claro, primeiro os presbiterianos, mas também os batistas, congregacionais, e quem mais necessitar da primeira igreja, a presbiteriana de Petrolina? Uma igreja que tem visão de reino, o dono do reino, rasga as comportas dos céus. Que o Senhor nos abençoe, porque se eu não parar aqui, eu vou continuar de novo pregando, Carlos Alencar. Deus nos abençoe.